aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série. E agora, turma, acontece o seguinte, a gente vai subir um pouquinho o degrau aí, vamos começar a falar de um assunto que é um pouquinho mais complicado do que a gente falou até agora, mas a gente vai conversar então sobre vetores ou arrays. Até aqui, os nossos tipos de dados, tudo que a gente trabalhou, dizia respeito a tipos primitivos, né? Um int, um double, etc. Agora a gente vai ter que tratar de conjuntos de dados e não mais variáveis individuais, tá bem? Então, para a gente conversar sobre esse cenário, imagina a seguinte situação aqui, ó. Eu quero ler 5 notas, tá? Quero ler 5 notas que estão sendo informadas ali por digitação. Né? Qual é a questão aqui? A gente sabe que se eu vou repetir a mesma coisa várias vezes, eu vou colocar um laço, mas a variável que está armazenando os valores digitados é a mesma variável que está dentro de um laço. Então, qual é a questão? Quando eu leio a primeira nota, ela é armazenada na variável. Quando a gente volta para o laço e lê a próxima, o que, que acontece? Eu vou jogar em cima do mesmo lugar onde a gente já tinha a nota anterior armazenada. Portanto, a gente perde o valor anterior. Eu gostaria de guardar todos eles e não apenas o último que foi digitado. Bom, aí alguém poderia falar, bom, então cria nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, mas lembra, a gente está dentro de um laço. Então, como é que eu vou fazer para ficar trocando a variável se eu estou dentro de um laço? Esse é o problema que a gente vai lidar aqui agora. Então, para resolver ele, a gente então vai usar essa estrutura chamada vetor. Então, essa estrutura que a gente está falando aqui é uma estrutura que não está dentro das coleções do Java, que é um assunto para ver numa próxima série, quando a gente estiver conversando sobre orientação a objetos. Por hora, essa estrutura aqui ela tem duas características importantes. Primeiro, ela é uma estrutura homogênea, o que quer dizer que todos os valores guardados são do mesmo tipo. Então, se eu disser que esse conjunto, esse vetor, armazena números inteiros, todos os valores são inteiros. Se eu disser que os valores são string, são textos, todos os caras que estão lá dentro são string. A gente não vai poder misturar. E a segunda característica é que ela é estática. O que é que significa isso? Quando a gente criar a estrutura, nós vamos dar um tamanho para ela, que é a quantidade de elementos que eu consigo colocar lá dentro. Então, se eu criar a estrutura para 10 elementos, eu não consigo colocar 11, ok? E eu não, também consigo diminuir o tamanho dela. Uma vez criado, o tamanho é fixo, tá bem? E essa estrutura de vetor ela é unidimensional. Vou mostrar já já um desenho que isso vai ficar mais claro, tá bem? Então você pode considerar aí como se esse vetor fosse um conjunto de variáveis, no sentido que a gente vai guardar várias coisas lá dentro, mas não são várias variáveis, é uma variável apenas, ok? Tanto é que tem um único nome, e eu vou guardar tudo que está lá dentro sequencialmente na memória. A gente não precisa fazer nenhum tratamento especial, só apenas estou dizendo que é assim que é colocado em memória esse tipo de estrutura. Tá? Então, olha aqui, ó, como é que a gente cria essa estrutura? Eu vou definir primeiro qual é o tipo de dados, então se é inteiro, se é um double, o que, que ele vai armazenar. Eu vou dar um nome, da mesmíssima forma como a gente faz quando eu estou criando variáveis. E, por fim, eu tenho que indicar qual é o tamanho, quantos itens a gente vai colocar dentro da estrutura. Então, olha aqui um exemplo. Vai ser feito assim. A gente coloca o tipo, o nome, aqui entra a diferença, né, em relação à declaração de variáveis. A gente tem um par de colchetes, justamente para indicar que esse identificador se refere a um vetor e não a uma variável comum, mas não termina aí. A gente tem um sinal de igual, new é essa palavra reservada que vai indicar a criação da estrutura. A gente repete mais uma vez o tipo e coloca aqui colchetes qual é o tamanho que a gente quer. Aqui a gente tem um exemplo. Nós estamos criando uma estrutura, né, um vetor chamado notas. A indicação de float quer dizer que todos os valores guardados dentro da estrutura serão do tipo float. E o par de colchetes para indicar
que é um vetor. E no final da declaração, a gente tem o valor 10 para indicar que são 10 posições que estão sendo criadas. Fechou? Vamos ver aqui uma aplicaçãozinha com um desenho para entender. Ó, suponha que então nós estamos criando aqui uma estrutura, né, um vetor chamado notas. Cada posição, nesse exemplo aqui, armazena um valor double. Quantas posições nós temos? 5 posições. Então, a gente costuma representar dessa forma aqui, ó, o nome do vetor, tá? E aqui, ó, 5 posições. Por quê? Porque a quantidade de posições que nós definimos, tá bom? Cada uma delas do tipo double. Agora, olha só que legal. Tá vendo que aqui embaixo tem números? Esses números são chamados de índice. Por quê? Como o vetor ele é formado por várias posições, toda vez que eu vou fazer alguma operação no vetor, eu preciso indicar qual é a posição do valor que eu estou fazendo a operação. Guardando, alterando, somando. Eu sempre tenho que acompanhar o número do índice que indica a posição. Atenção aqui, ó. Em Java é sempre um número sequencial partindo de 0. Isso não tem como mudar, é padrão. Então, a primeira posição é o índice 0, a próxima, que é a segunda posição, índice 1, e assim sucessivamente. Vai até onde? O último índice vai ser o tamanho que eu defini menos 1. Por quê? Porque a gente partiu de 0, tá? Atenção ao seguinte, pessoal, é muito comum no começo haver uma confusão entre tamanho e índice, beleza? Tamanho é a quantidade de posições e índice é a posição dentro do vetor, ok? Então sempre lembra que o tamanho, né, vai me indicar a quantidade de posições que eu tenho ali. E o índice é cada uma das posições, que sempre vai ser o último índice, tamanho, menos 1. Os valores que estão armazenados aqui, ó, podem ter sido atribuídos do jeito que está sendo mostrado aqui embaixo. Então, o que está falando aqui? Ó, que no índice 0, a gente está guardando o valor 4,5. No índice 1, estamos guardando 6,5 e assim sucessivamente. Então, eu tenho o índice e tenho o conteúdo, tá? São duas coisas diferentes aí para a gente se habituar a partir de agora. É possível que na declaração do nosso vetor, a gente já coloque os valores preenchidos, tá? Então, nesse caso, tem duas coisas importantes. Ao fazer esta indicação, nós estamos definindo os conteúdos de cada posição e também a quantidade. Então, aqui nesse caso, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que é o tamanho desse vetor aqui? É 8. Dá para colocar 9? Não. Uma vez definido o tamanho, eu não consigo colocar além da capacidade. Então, mesmo que eu não diga quantos são, pela própria inicialização, já está definido qual é o tamanho. Aqui a gente tem um outro exemplo, que ao invés de números, a gente está guardando textos, né? Então, veja que a presença das aspas indicando a inicialização do vetor. Então, nós temos duas opções, ou eu defino de forma fixa, ou eu posso definir o tamanho, ok? Mesmo tendo definido de forma fixa, o que eu preciso lembrar? O conteúdo eu posso mudar. Eu posso mudar os números que estão aqui dentro? Posso, tranquilamente. A única coisa que eu não posso é mudar a quantidade de espaços, a quantidade de casas que eu tenho dentro do vetor. Isso não tem como mudar, tá bom? Então, voltando lá para o nosso problema inicial, olha só. Agora, se eu quiser armazenar diversas notas de vários alunos, eu crio um vetor e aí eu uso esse vetor dentro do laço. E aí vem a coisa bem legal, que é o seguinte. O índice vai ser controlado pelo próprio for. Então, vou começar da posição 0. Lembra que quando eu tenho 5
posições. O último índice é o 4. Então, a gente vai de 0 até menor que 5, ou seja, de 0 a 4. Cada vez que a gente passar pelo laço, eu pego o número que está sendo digitado e guardo na posição indicada pelo índice. A gente vai chamar isso aqui de caminhar ou percorrer o vetor. Nesse caso, nós estamos percorrendo o vetor do início para o final, né, da posição 0 até a 4. Seria mais ou menos o que está sendo indicado aqui. Ó. Quando o i vale 0, o valor que eu estiver lendo será armazenado na primeira posição do vetor. Quando a gente vai para o i 1, certo? O próximo valor digitado vai para a posição 1 do vetor. O i vai para 2 e o próximo número digitado para a posição 2 do vetor. E assim sucessivamente até o último, que é o valor, o índice 4. Ok? Então, isso aqui é muito utilizado em diversas situações aí da computação. Existem outras estruturas que são dinâmicas, mas isso vai ficar, como eu falei, para uma outra série, não é o momento agora. Agora a gente precisa praticar e ganhar habilidade de percorrer esse vetor, de fazer operações com ele. Você percebeu que então eu preciso colocar aqui no laço o tamanho do vetor. Se por algum motivo eu tiver alterado o tamanho desse vetor, eu vou ter que alterar todos os lugares que eu dependo desse tamanho, eu tenho que alterar também. Para evitar esse tipo de situação, a gente tem aqui uma propriedade, né, do vetor que a gente tem acesso, que é o length. Ele representa exatamente o tamanho do vetor. Então, com isso, todos os lugares que eu dependo do tamanho do vetor, a gente escreve dessa forma, ao invés de deixar o valor fixo. E como eu falei, se em algum momento a gente precisar trocar o tamanho do vetor, automaticamente isso já está resolvido. Então, eu não preciso ficar fazendo manutenção em vários lugares do código, tá bom? Então, isso aqui é super prático. Vamos para um exemplo, então, para a gente praticar isso daqui. A proposta é a seguinte, ó. Escreva um programa que leia 10 números inteiros, que serão digitados pelo usuário, e você vai mostrar, ok, os números digitados, só que com um detalhe, na ordem contrária do que eles foram digitados. Então, vamos imaginar que o usuário digitou a sequência crescente. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no número 10. O que eu quero que o programa mostre na tela é 10, 9, 8, 6, o contrário, em termos de ordem, que o usuário digitou. Tá bem? Justamente para mostrar essa questão de percorrer o vetor. Bom, agora eu vou lá para o VS Code para a gente fazer esse pequeno exemplo aqui. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente tem que fazer uma digitação. Então, vamos começar aqui declarando o nosso scanner para ler o nosso teclado. Certo? A gente vai ler vários números digitados e são números inteiros, certo? Então, vamos declarar aqui números. Veja que eu estou usando plural. Isso é uma convenção comum de a gente encontrar quando se trata de vetor, né? Igual a new, repete aqui o tipo, e aí eu vou indicar aqui a quantidade, tá certo? Que aqui eu vou colocar, então, 10. Eu quero passar, então, primeiro preenchendo as posições. Então, a gente vai fazer aqui um for. E olha só, o VS Code já entendeu que eu estou fazendo um for perto de um vetor, ele já preencheu para mim aqui o length, que nesse caso é a mesma coisa que se a gente digitasse aqui 10. Né? Então, aqui dentro eu vou colocar assim, ó, digite o próximo número. E aí poderia até colocar aqui o valor do i, né? Se eu quisesse dar uma indicação exata para o usuário, digite o número 1, 2, 3, ou primeiro, segundo, terceiro, que seria bem interessante. Digite o, em vez de colocar próximo aqui, podia fazer assim, ó. Digite o, a gente já fez isso outras vezes, né? E mais um. Concatena antes e depois. E coloca aqui a indicação de primeiro, segundo e terceiro, né? E aqui a gente vai ler, aqui vem a parte interessante, ó.
eu vou guardar dentro do vetor números, no índice I, aquilo que vier do meu scanner NextInt. Pronto, aqui a gente já está lendo todos os valores. Como eu não vou mais precisar do scanner, eu já vou fechar ele aqui. E agora vem a segunda parte do exercício. Depois de preencher todo o nosso vetor com os números que foram digitados aí sequencialmente, eu quero mostrar esses valores ao contrário. Então, olha só, se a gente preencheu da esquerda para a direita, ou seja, da posição 0 até a posição de índice 9, como é que eu faço para mostrar o contrário? Bastaria percorrer o vetor do final para o início, ou seja, do índice 9 para o índice 0. Então, o que a gente vai fazer basicamente é inverter o nosso for. Então, o meu índice vai começar de onde? Vai começar do nosso vetor ponto length menos 1, hein, pessoal? Por quê? Porque o último índice não é o 10. 10 é o tamanho. O último índice é o 9, então é tamanho menos 1. A gente vai fazer isso enquanto o meu índice for maior ou igual a 0, porque o índice 0 vale, e a cada passo eu vou subtrair 1 do valor do i. E o que a gente quer fazer? A gente quer mostrar os números que foram digitados, que estão dentro do nosso números e em números na posição i. Se nós não quisermos ficar pulando linha, né, eu poderia colocar o print e separar aqui os números com um espaço para ficar todos na mesma linha, em vez de ficar um embaixo do outro. Está pronto. Só vamos fazer uma alteração aqui para eu não ter que digitar 10 números, eu vou trocar para 5. E aí aquela questão do length, né? Se eu troquei aqui para 5, eu não preciso ficar mexendo no código, que já está pronto automaticamente. Então, para a gente poder testar com valores que sejam fáceis, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aí a saída é 5, 4, 3, 2, 1. Então, se você quiser ver a execução passo a passo para entender mais detalhes aí dessa estrutura, né, do vetor, você pode marcar aqui um breakpoint no início desse laço e executar o código, e quando chegar nesse ponto a gente acompanhar passo a passo o que está acontecendo. Então eu vou rodar aqui, ó, com debug. A entrada de dados a gente vai fazer direto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando chegou nesse ponto, ele interrompeu. Nesse momento, a gente consegue ver aqui do lado, ó, vou só aumentar um pouquinho a minha janela, o vetor números. No índice 0 tem o valor 1, no índice 1 tem o valor 2 e assim sucessivamente. Entrando aqui na execução desse laço, você pode fazer o uso dessa ferramenta aqui, ó, ou apertar o F10, e a gente vai ver aqui, ó, variável i começou com 4, que é o tamanho menos 1, então ele vai imprimir agora o que tem no vetor na posição 4, que é o 5, ó lá, imprimiu. Agora o meu i vai subtrair 1, e ele vai fazer a impressão do que tem na posição índice 3, que é o valor 4. Então a gente consegue ver aqui, ó, passo a passo, cada vez que eu peço para executar a próxima linha, até que o i chegue em 0 e ele imprima o elemento que está na posição 0, certo? E aí interrompe o laço para a gente. Vou dar um stop aqui. Então você pode usar essa ferramenta para estudar um pouco mais. Para encerrar, pessoal, eu só queria apresentar uma coisa para você. O que acontece se a gente errar o posicionamento, ou seja, se eu acessar uma posição inválida no meu array, no meu vetor? Então vamos imaginar, por exemplo, que eu esqueci de colocar aqui o menos 1. Se eu esqueci de colocar o menos 1, ao invés de ele tentar olhar a posição 4, lembra, o meu vetor tem 5, né? Se eu tentar acessar o índice 5, não existe. O último índice é 4. O que acontece aqui? Vamos ver? Ó. Então, estou lendo lá normal. 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele tenta acessar o índice 5, nós vamos ter o seguinte erro. Ó.
Basicamente, ele está dizendo que é uma exceção, é um problema no nosso código, de que array index out of bounds, fora dos limites. Como assim fora dos limites? A gente tentou acessar o índice 5 e o vetor tem tamanho 5, então existe índice 5, ok? Então, se em algum momento nos exercícios aí que você estiver resolvendo aparecer essa mensagem de erro, você já sabe, ou você está tentando acessar uma posição maior que a última, ou talvez no seu laço você errou a parte inferior, você está deixando ali para o negativo, sendo que a primeira posição é 0. Ou para cima ou para baixo, você está ultrapassando o limite permitido para o vetor, ok? Então já se liga aí nessa mensagem que ela pode aparecer para você, beleza? Então, pessoal, era isso para esse vídeo, um novo assunto, muita coisa vem por aí, e no próximo eu vou trazer alguns exercícios para você treinar. Um abraço e até lá!